boa noite a todos. Dando sequência à primeira semana de cuidados paliativos do HU da USP, a gente convida o Dr. Henrique Ribeiro para conversar conosco sobre sofrimento existencial. O Henrique é médico psiquiatra, ele atua no Hospital Sírio-Libanês, é membro do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é membro da Sociedade Internacional e da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Henrique, fique à vontade. Obrigado, Nathalie. Boa noite a todos. Dizer novamente que estou muito honrado de estar nessa lista, né, dos palestrantes desse evento, que eu acho que está muito bem construída, a meu ver, assim, temas muito pertinentes para a prática dos cuidados paliativos, e no hospital que foi berço aí da minha formação, né, junto com o IPQ, um hospital de referência, né, de inovação em São Paulo. Estou muito feliz também por ver esse movimento acontecendo aí. A gente vai falar sobre sofrimento existencial, né, um tema que eu acredito que o tempo que nós temos é um tempo curto, mas um tempo onde eu vou tentar construir um pouco um entendimento sobre o que é esse sofrimento existencial, do ponto de vista conceitual, e também falar um pouco da parte clínica, né, o que a gente tem aí de recursos para ajudar aí os pacientes, e não só eles, mas acho que a nós também, a todos, com relação ao sofrimento existencial, né. Espero até o final a gente conseguir ter um tempo também para troca aí, né, para conversar um pouquinho sobre isso. Se perguntasse, né, o sofrimento existencial, fiquei pensando, né, nos momentos, né, que nós vivemos hoje aí, o que é que vem, né, aparecendo como conteúdo, né, envolvido a um sofrimento existencial. Daria para a gente abrir essa pergunta e cada um traria aí aquilo que está fazendo sofrer nesse momento, e provavelmente quando a gente fala do sofrimento existencial, se nós fizermos aí uma redução, né, uma clusterização desse sofrimento, disso que vocês forem falando, a gente vai cair em algumas desses pilares existenciais, né, que nós vamos falar. Então, primeiro deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, com a aula ou com qualquer relação com a indústria farmacêutica. Esses primeiros slides eu vou trazer uma base mais conceitual e teórica, que é inescapável quando a gente fala de sofrimento existencial, né, e que quando eu comecei a fazer essa interface com os cuidados paliativos, eu me vi impelido a começar a estudar filosofia, ler filosofia, né, acho que filosofia no sentido de trazer uma ferramenta a mais no trato, né, com essa área tão desafiadora que são os cuidados paliativos. E o existencialismo, né, ele vem como uma corrente filosófica, né. Então, eu penso que trazer um pouco a reflexão sobre o tempo, e aí eu já coloquei aqui uma ampulheta, né, que é um instrumento de marcação do tempo, que, a meu ver, tem aí uma relação mais saudável, né, do que o relógio, onde a gente se sente muitas vezes aí devorado pelo tempo cronológico. A ampulheta ela permite que a gente possa ter uma relação com o tempo de uma maneira mais saudável, mais focada, mais orientada, e mais útil, a meu ver, né? O tempo tem uma finalidade, nós usamos isso como uma finalidade para algo, né? Então, eu vou trazer algumas passagens de alguns autores da filosofia, da psicopatologia, aqui o Karl Jaspers, para a gente poder construir um pouco uma base teórica para pensar no existencialismo e no sofrimento existencial. Então, o Jaspers tem um tratado de psicopatologia amplo, né, e na parte 1, quando ele vai falar do fenômeno psíquico individual, ele já traz para a gente essa percepção subjetiva que nós, seres humanos, temos com relação a tempo e espaço. Então, existe o tempo e o espaço objetivos, e existe o tempo e o espaço na subjetividade, né? A gente podia entrar também pelo campo da física, para discutir, por exemplo, o tempo como uma dimensão do espaço, né? E brincar um pouco com isso quando se fala de velocidade da luz, né, alguns efeitos que o tempo e o espaço podem sofrer diante de algumas reflexões do campo da física, das ciências naturais. Mas aqui a gente está falando da psicopatologia, e o Jaspers, quando ele fala da experiência de tempo e espaço, né, do ser humano, ele vai dizer que nós temos aí um conhecimento do tempo, né, e que esse conhecimento é uma base da experiência do tempo, mas não é o tempo em si. Então, quando a gente fala de tempo, existe uma grandeza, né, que a gente tenta mensurar, quantificar, apreender, pensar, e isso nos dá uma base, mas não configura de fato o tempo em si, né.
estamos aqui 8 da noite, né, na aula, vai ter gente que vai assistir isso em outro horário, então veja como o tempo ele pode ser maleável, né, principalmente nesse universo agora digital aí que a gente vive. Então, a partir da experiência de tempo, né, nós vamos tendo uma percepção de uma certa constância. Isso se observa desde tempos primitivos, em que começaram a perceber que havia um movimento cíclico de astros, né, o Sol, a Lua, a sombra que se fazia em determinados anteparos. Isso trouxe, então, para nós essa percepção de uma constância, né, de uma passagem do tempo como esse elemento contínuo, e que vai nos dar uma ideia de direcionamento, né, de sentido. O tempo, então, ele tende a correr de uma maneira progressiva, né, e cíclica, de certa maneira, se a gente pensar nessa ideia inicial do tempo, não como passado, presente e futuro, mas no sentido mais desse eterno ciclo, né, contínuo que a gente observa. O Jaspers vai dizer que a experiência de atemporalidade, que ele chama como, do ser como um presente eterno, como uma transcendência do estar por vir, ele coloca isso numa perspectiva da nossa, de uma dimensão, novamente, de um tempo não linear, de um tempo não do passado, presente e futuro, mas de um tempo atemporal, de um tempo eterno, de uma dimensão cósmica ou transcendente do tempo, né, daquilo que está por vir, do futuro. Tá? Na medicina, a gente tem essa máxima de que o tempo, quando a gente avalia um paciente, né, a gente pensa muito na orientação temporal dessa pessoa. Importantíssimo isso, claro. Mas quando a gente pensa em alguém que está fora, desconectado, desorientado em tempo e espaço, é algo que nos preocupa. Por outro lado, quando a gente está falando dessa dimensão transcendente, existencial, a perda do contato com a nossa noção de tempo pode ser um elemento potencialmente, inclusive, terapêutico, se a gente for pensar. Então, o Jaspers vai nos dizer que com o desaparecimento da sensação do tempo, o presente desaparece e com ele a realidade desaparece. O tempo nos ancora nessa realidade, né? Uma experiência de atemporalidade do ser como presente eterno, como uma transcendência do estar por vir. Novamente, trazendo uma perspectiva psíquica da vivência de tempo na atemporalidade, né, na transcendência. E eu acho que esse é um convite que eu vou fazer já para vocês ao longo da construção dessa aula. Na filosofia existencialista, a gente traz aí o Kierkegaard, né, um importante autor, que é entendido aí como um dos pioneiros do campo do existencialismo. E aqui eu vou trazer algumas breves passagens de algumas obras desses autores para começar a ancorar alguns desses pilares existencialistas, tá, do ponto de vista da filosofia, e que se correlaciona com a clínica também. Então, no livro Desespero Humano, do Kierkegaard, ele vai dizer o seguinte: a decepção mais comum é não podermos ser nós próprios, mas a forma mais profunda de decepção é escolhermos ser outro antes de nós próprios. Então, veja que aqui ele já nos provoca com relação à liberdade. Ele está falando de escolha. É decepcionante quando a gente não pode ser quem a gente é. Mas a mais profunda decepção é nós escolhermos ser outros antes de nós. Ou seja, escolher ser quem nós não somos. Isso é muito decepcionante. Isso acarreta uma construção de uma identidade, de um self, vamos colocar assim, que pode ser um falso self, pode ser um self que é uma imagem de um eu que não nos representa propriamente. Então isso, de certa forma, ele coloca aqui como a mais profunda das decepções. E novamente nos remetendo a essa questão da liberdade humana. Tá? Heidegger, em Ser e Tempo, eu vou trazer mais algumas passagens dele, mas também vai nos provocar com relação a essa perspectiva da angústia da morte. Tá? Em que ele vai falar que a angústia da morte, isso aqui é uma coisa que quando eu li a primeira vez, foi o primeiro autor que me convidou para essa reflexão, em que ele fala que a nossa angústia com a morte não estaria no deixar de existir, eu vou morrer, mas no inverso. A angústia da morte, né, está relacionada a um poder ser mais próprio, irremissível e insuperável frente à possibilidade mais extrema de sua existência. Então, a angústia da morte, segundo Heidegger, é exatamente uma abertura existencial. Então, eu posso existir. A morte me convida para existir. E é aí que eu me angustio. É no poder existir e não no deixar de existir. Tá? O Sartre, com seu radicalismo, né, provocativo, muitas vezes, no texto, acho que é um texto dele, né, o Existencialismo e o Humanismo, ele nos provoca novamente com relação à liberdade. Né? Então, aqueles que dissimularem perante si mesmo a sua total liberdade, com exigências de seriedade ou desculpas deterministas, eu os chamarei de covardes.
E vai dizer que a existência ela precede a essência, no sentido, eu acho que eu entendo o Sartre como um absolutista da liberdade. Assim. Para ele, a liberdade é imperativa, é inescapável, né? Então ele vai dizer que nós estamos condenados à liberdade. Né? A liberdade não é uma escolha, mas uma condenação. E quando ele traz essa provocação de chamar de covarde aquela pessoa que vai se justificar, né, na sua liberdade, porque não posso, com alguma exigência aí, moral, social, que seja, ou alguma desculpa determinista, não, eu sou assim, a minha escolha é essa porque o meio me coloca aqui, porque as condições me colocam para essa decisão. Segundo ele, isso é uma dissimulação, né, nossa com relação à nossa apropriação da liberdade, e aí que ele nos chama ali, então, de covardes. Inúmeros outros autores existencialistas a gente poderia trazer, que vão também navegar nessas discussões com relação ao aspecto da angústia da morte, da finitude, como um elemento importante para quando a gente pensa nos pilares existencialistas, como a liberdade, a morte, solidão, né, esse elemento, e o sentido ou propósito da vida. O Heidegger tem algumas passagens, né, nessa obra Ser e Tempo, em que umas vocês já devem ter ouvido, né, e ele fala também nessa obra, como por exemplo, para morrer basta estar vivo. O findar implicado na morte não significa o ser e estar no fim da presença, mas o ser para o fim. E acho que essa passagem é muito interessante a gente pensar, porque basicamente não é nós, por exemplo, estarmos de maneira passiva, né, no fim da vida. Então estou ali, né, estou no fim da presença. Ontologicamente eu vou deixar de estar. Né? Então há uma perspectiva da morte ou do ser para a morte com esse enquadro. Né? E ele vai falar do ser para o fim, é um pouco diferente, é uma agência do eu, é uma agência do ser em direção ao fim. Então eu vivo uma vida em direção ao fim. E é interessante como ele constrói esses conceitos, né, que vem dessa tradução livre do alemão, mas no sentido de que sabemos que somos finitos, né, não é nenhuma novidade, mas de determinada maneira quando a gente se depara com a inescapabilidade da finitude, então um diagnóstico, uma condição de fato que nos põe aí em xeque com relação ao fim, isso que ele chama de um convite ou de uma perspectiva de ser para o fim. Então a partir daqui o ser ele se direciona para o fim, ele se constrói existencialmente daqui em diante para o fim. Né? Ele faz esse paralelo com um fruto, né? Então com o amadurecimento o fruto se completa. Será que a morte, a que chega à presença, é também completude nesse sentido? Sem dúvida, com a morte, a presença completou seu curso como a última pincelada, acaba-se o quadro. Eu me lembro de um paciente que uma vez me disse isso, né, que ele não queria uma vida longa, ele queria uma vida completa. Né? Então já traz aqui um pouco o que é uma vida completa, uma vida com sentido, uma vida que se encerra, completando o seu ciclo, completando aí o seu propósito, como aqui é um fruto, né? Que chega aí à maturidade e ao fim. A gente vai dizer que muitos paliativistas já sabem, né, porque percebem isso rapidamente, né, de que uma psicologia do morrer acaba fornecendo mais soluções sobre a vida dos que morrem do que propriamente sobre morrer. Né? Novamente, essa perspectiva do Heidegger de que a existência, a angústia da morte está ligada não a um deixar de existir, mas exatamente o inverso, a existir, né, a vida, a poder, como você vai existir enquanto há vida nesse endereçamento para o fim. Pondo a gente nessa reflexão, será que o nosso medo então da morte é um medo de deixar de existir ou um medo de existir verdadeiramente? Né? E ele completa então, né, que aquilo que quer se findar deve atingir o seu acabamento possível. Acho que eu destacaria aqui o possível. Não são todas as pessoas que conseguem fazer essa transição para a morte, vamos dizer, não sei nem se acho que nem tem um gabarito também para isso, mas no sentido de estar em contato, estar inteiro nesse processo de transição. Né? E todos nós vamos fazer o que a gente consegue, o que é possível para a gente. Não existe um modelo ideal, não existe alguém que vai completar, né? Há uma perspectiva existencialista de que nós somos incompletos por definição. Né? O Sêneca tem um livro muito curto que chama Sobre a Brevidade da Vida, onde eu também trago aqui algumas passagens. Principalmente pensando aqui numa perspectiva que eu vejo muito atual na sociedade, né? E acho que ele já trouxe isso para a gente muito tempo atrás. Não é tarde demais para começar a viver quando já é tempo de desistir de fazê-lo? Que tolice dos mortais é de adiar o 50º, 60º anos as sábias decisões, e a partir daí onde poucos chegaram a mostrar desejo de começar a viver?
Deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que te admires, durante toda a vida se deve aprender a morrer. O Jung também trazia essa ideia, né, da perspectiva pela individuação, né, de que é uma preparação para a morte, né? E eu acho que isso que eu trouxe aqui do Sêneca é um retrato bem atual, né? Vejo muitos jovens, principalmente, que vão vivendo uma vida sem sentido, uma vida onde parece que não há espaço para o desejo de viver, parece que fica tudo postergado para algum momento do futuro, aonde há um risco muito grande de se fazer essa aposta, né? Porque a vida ela se faz no aqui, no agora, né? O amanhã a gente já não sabe. Então ele traz essa reflexão, essa provocação também para a gente. E vai dizer: vê o quanto eles desejam longamente viver. Velhos decrépitos mendigam com súplicas um prolongamento de poucos anos. Eles fingem ser mais novos do que realmente são, lisonjeiam a si próprios mentiras e se enganam com prazer, como se pudessem iludir o destino. Mas quando alguma doença lhes mostra sua fragilidade, morrem amedrontados como se não estivessem deixando a vida, mas ela estivesse sendo arrancada deles. Por mais curta que seja, é mais que suficiente, de maneira que ao chegar o último dia, o homem sábio não hesitará em ir para a morte com tranquilidade. E novamente, né, acho que uma reflexão que eu trago aqui é com relação à nossa sociedade moderna, né, da medicina anti-envelhecimento, né, essa coisa assim, quase de uma medicina antifisiológica, ou de uma negação dessa passagem do tempo, né, do envelhecer, como isso é um elemento de esconder as rugas, qualquer marca da passagem do tempo, a idade, né, esse encantamento, né, de uma juventude eterna, né, um puer eterno, se a gente pode pensar. E o quanto que isso é algo que está relacionado diretamente à morte, né? O próprio Freud também traz algumas reflexões com relação a isso, quando ele afirma que nós, né, seres humanos, somos inconscientemente convictos da nossa imortalidade. Então, em algum grau, nós temos essa percepção de que somos imortais. Por isso que quando a morte se apresenta, né, isso nos arranca da nossa condição, né, nos coloca numa perspectiva de muito sofrimento. E que coisa, se a gente for pensar, né, no sofrimento existencial como essa condição da finitude, essa condição humana inescapável, universal, né, e aí também trazendo isso para uma perspectiva clínica, né, assistencial, assim, o que a gente está tratando, o que a gente está chamando de sofrimento existencial? É um diagnóstico, não é um diagnóstico, é a realidade, é uma condição inescapável, tem momentos que isso pode se intensificar se nós começarmos a ter mais limitações com relação à nossa potência existencial. Existe um livro, que eu acho que é um livro bem clássico, né, que é do Ernest Becker, A Negação da Morte. E há um construto, né, da psicologia existencial, que vai experimental, que vai trazer essa ideia de que a ansiedade de morte, ou a morte como um fator ansiogênico universal, nos coloca numa posição de sofrimento, e que isso se apresenta do ponto de vista psicopatológico como algo transdiagnóstico. Ou seja, né, a pessoa que tem pânico, por exemplo, ela está lá achando que vai morrer, né? A pessoa que tem uma ansiedade de separação, um medo de se distanciar de uma figura afetiva de referência, experimenta aquela ameaça, né, como se fosse mesmo a morte daquela pessoa, ou que vai morrer caso aquela pessoa se distancie. O toque, por exemplo, onde se tem aí alguns comportamentos ritualísticos, por exemplo, de pensamentos mágicos, né, para se afastar a morte. Então, bater 3 vezes na madeira, porque senão alguém que eu amo vai morrer. Então, essa perspectiva transdiagnóstica da ansiedade de morte é um construto que vem, então, aí, de certa maneira, como um entendimento de que é presente em todos nós, e é um temor básico, e vai influenciar todos os outros temores. Tá? Nenhum de nós está imune a isso, por mais disfarçado que possa estar. Eu fazia essa pergunta em algumas aulas, quando eu dava esse tema, assim, alguém não tem medo de morrer? Né? E sempre tinha um outro corajosa que levantava a mão. Tal. Eu já fui essa pessoa, né, e aprendi aí de uma maneira, de um contato com um grande amigo, que uma vez falei isso para ele, ele ficou me olhando com uma cara de analista, né, como ele é, e aí eu fui me dando conta que aquilo é um mecanismo defensivo muito grande, que não existe não ter medo de morrer, né? Todos nós temos. E esse livro, A Negação da Morte, trata disso. Um paralelo que a gente pode fazer desse livro, A Negação da Morte, contemporâneo, né, eu diria, é o filme Não Olhe Para Cima, né, que é um filme que saiu aí recentemente, que podia chamar Negação da Morte. Né, é um contato das pessoas com relação àquela ameaça, né, que está chegando e que vai acabar com tudo e todo mundo.
e que nós, de certa maneira, vamos aí, não é nem um não querer olhar para isso, acho que esse é um ponto importante também, não é só que, não é um entendimento de que as pessoas não querem olhar, pelo contrário, né, eu vejo que muitos pacientes querem falar, as pessoas têm interesse, mas muitas vezes elas não dão conta, né, por ser um mecanismo defensivo importante que esse livro do Ernest Becker traz, e que essa perspectiva da psicologia vai construir uma narrativa transdiagnóstica do ponto de vista psicopatológico. Essa frase, né, esperar pelo melhor e se preparar para o pior, é um paradoxo existencial, né, que nós todos temos. Então, estamos aqui hoje esperando pelo melhor no final de semana, na eleição para o país, nas férias, na Copa do Mundo, né, e simultaneamente a gente se prepara para o pior. Né. Isso é muito difícil, né, para um ser humano lidar com essa ambivalência. E é algo que permeia, né, se a gente for pensar desde a psicanálise, quando vai falar da pulsão de vida, de morte, como que nós vamos aí lidando com isso ao decorrer da nossa vida. E essa teoria da psicologia existencial, experimental, é chamada de teoria de gerenciamento do terror. Então, né, assim, a morte não é só um elemento que nos causa medo, nos causa pavor, terror, desorganiza. Estar em contato direto com ela é algo muito intenso e ameaçador. Tá? Ainda no Jaspers, ele traz uma passagem onde ele vai falar da finitude do ser humano, né, e que a finitude nos permitiria, né, um processo que ele vai chamar de autodominação filosófica, que seria uma apreensão da nossa existência como um todo. Como que é dar conta dessa existência como um todo e como que a gente faz isso, segundo Jaspers, seria através desse processo que ele chamou de autodominação filosófica. Ele vai deixar claro que a personalidade original é decisiva no enfrentamento da morte. Então, cada um tem a sua personalidade, cada um vai ter a sua maneira de enfrentar essa ameaça, essa condição. Ele vai dizer também que a finitude não nos satisfaz, né? Apenas buscando além do ser em si, além do infinito, além do outro, o homem se satisfaz. E vai trazer esse elemento cristão, ele é um filósofo existencialista cristão, e acho que isso também é um outro equívoco, muitas vezes, que acontece quando se fala de existencialismo, até por termos alguns autores ateus, né, como Sartre, por exemplo, Nietzsche, com o seu niilismo e com uma perspectiva de desconstrução, né, de Deus e da religião. Existem muitos autores que são cristãos, então uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, e o Jaspers coloca o limite do nosso entendimento, do que a gente dá conta, né, nessa fronteira que seria aí essa dimensão de Deus, ou essa dimensão transcendente, podemos chamar assim também. Então ele vai dizer que o homem não apenas é finito, mas ele sabe da sua finitude. E esse processo de autodominação filosófica, ele vem aí do que ele chama, que a gente vai conseguir atingir isso a partir de um questionamento livre e imparcial, e aqui já vale dizer que questionamento livre e imparcial a gente não vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos de alguém, né, para nos tirar dos nossos pontos cegos, né, que nos tornam muitas vezes enviesados para determinados entendimentos, e a partir do uso da razão. Então tem aqui essa questão da racionalidade, da dialética, da troca, né, do exercício reflexivo e da potencialidade da existência. Então isso é o que o Jaspers chama de autodominação filosófica. Muito nome complicado, mas eu acho que eu trouxe aqui algumas passagens, ou algumas etapas desse processo que o Jaspers traz e quanto que a finitude, a doença, né, nos coloca nisso. Então, primeiro, a insuficiência, né, nos sentirmos insuficientes. Talvez estejamos todos aqui, pelo horário, pelo dia da semana, pelo tema, pelo evento, capazes, muito provavelmente rígidos, ainda que alguém esteja com algum sintoma, né, leve, que consiga estar aqui presente. Mas estou pensando aqui numa condição onde nós estamos, por exemplo, com uma sonda nasointeral, sonda vesical, acesso central, fralda, perda de controle de esfíncter, ou seja, uma condição que seria o equivalente a dizer para vocês no final de semana comprarem fralda geriátrica e na hora que dá vontade de fazer cocô, fazer na fralda. Né? Sentir essa posição da insuficiência, da fragilidade, da vulnerabilidade, que a doença nos coloca. Né? Ele vai dizer também que uma das etapas é o contato com o elemento indeterminado, com o mistério, com Deus, com essa dimensão do que a gente não explica, e eu tenho cada vez mais caminhado para discussões que vão para esse campo da espiritualidade. Como psiquiatra, dentro dos cuidados paliativos, a gente submeteu agora, essa semana, eu pude participar de um estudo muito bacana com o professor Alexander e com a Thaís, que é uma psicóloga doutoranda da Federal de Juiz de Fora, que está estudando as experiências de fim de vida, fenômenos que nós não sabemos explicar. Né? Então, lucidez paradoxal, lucidez terminal, fenômenos sincronísticos, parapsicológicos, transpessoais, coisas que nós não conseguimos, experiência de quase morte, por exemplo, coisas que a medicina e a ciência não dão conta, e quando a gente encontra esses lugares do indeterminado,
a gente chega nessa fronteira, né? Isso é parte desse processo. O desejo pela unidade, e aí eu acho que nesses momentos que vivemos aí de tanta polarização, né, de tanta cisão, né, entre algo que se complementa e que forma a totalidade, a morte e esse processo aqui de autoiluminação passa por se dar conta dessa integração, né, dessa transcendência, dessa visão mais uníssona, né, da totalidade. Ele vai falar de duas perspectivas que voltamos para a ideia de tempo, né, da memória compreensiva e da conscientização da eternidade. Memória compreensiva é uma memória que, costumamos dizer assim, né, quando você pergunta para um paciente me conta uma coisa que você entende como tempo passado, a pessoa vai falar alguma coisa que ela lembra da vida dela, de uma janela de tempo biográfica muito curta. E aqui ele está falando de uma perspectiva de conexão temporal pré-existencial, antes do início do mundo. Do Big Bang, nós estamos falando, enfim, né, de hipóteses aí cósmicas, muito, muito, muito antes da nossa existência, né, vamos dizer, material. E da conscientização da eternidade, novamente, da atemporalidade, como eu já falei. Então, para o Jaspers, isso aqui são etapas de um processo que ele vai chamar de autoiluminação filosófica, né, e que nos permitiria um contato mais próximo com a nossa existência. Tá? E aqui, uma das frases mais bonitas do Jaspers, da obra dele, onde ele vai dizer que o indivíduo pode se tornar completo apenas se ele compreender, perceber e amar tudo aquilo que ele nunca poderá ser. Que nos remete a essa ideia de incompletude, né, de não sermos autossuficientes. A finitude nos põe nesse lugar novamente, né? E eu acho bonito porque ele vai falar que assim, talvez essa completude, que ele põe entre aspas também na obra, seria o equivalente a gente compreender, perceber e amar a nossa incompletude. É uma posição muito de humildade, de falibilidade e eu acho que de humanidade, né, em último nível de compreensão disso. Vindo para a literatura e para como que se apresenta na clínica, né, nos nossos atendimentos, de como que isso aparece aí nos cuidados paliativos, há uma dificuldade grande, né, histórica com relação ao que é o sofrimento existencial. Então, esse estudo aqui de revisão, ele pegou 64 artigos e tentou avaliar quais seriam aí as definições para sofrimento existencial, tentando agrupar, né, tudo que isso daí trazia. E ele encontrou esses correlatos. Então, falta de sentido e propósito, perda de conexão com os outros, pensamentos sobre o processo de morrer, dificuldade de encontrar um senso de identidade, né, perda de esperança, autonomia e de temporalidade. Tá? Mais um artigo, esse daqui mais recente, mas eu gosto de trazê-lo, na verdade é um artigo que vai discutir a questão de sedação paliativa para o sofrimento existencial. Ele vai fazer uma revisão sistemática, utilizando aí um baseamento de argumentação ética, né, para justificar, porque você está falando de um procedimento, uma intervenção médica, por uma condição que a gente está chamando de sofrimento existencial, que não é um diagnóstico, porque não tem CID, não tem, né, uma taxonomia para operacionalização diagnóstica para isso, não que seja um problema, porque daqui a pouco vão colocar, né, talvez um DSM-6 apareça, mas ele vai trazer essa discussão, né, o que é sofrimento existencial e por que a gente está fazendo sedação paliativa para isso, é o caminho, é assim que se trata, né, enfim. E aqui, como descritor desse estudo, olha quantos termos diferentes ele usa para isso. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que há uma confusão muito grande, porque uma coisa, por exemplo, é a gente pensar numa pessoa que está com um transtorno de ansiedade, com um transtorno depressivo, que vai estar passando por alguma questão do campo espiritual, né, e veja que isso, ou psicológico, e veja que isso tudo fica junto, psicológico, existencial, espiritual, e tem diagnósticos psiquiátricos no mesmo saco aí, né, então há um desafio muito grande com relação a conceituar o que é o sofrimento existencial. Essa força-tarefa foi feita no Japão, e eu acho que esse estudo Delphi, eu acho que ele é bem legal, porque ele juntou um painel, né, com diferentes experts. Então ele juntou paliativista, psiquiatra, enfermeiro, assistente social, psicólogo, filósofo, capelão, sociólogo e teólogo, para tentar construir, né, o que seria esse consenso, né, a definição do sofrimento existencial. E o que ele traz como 3 elementos que são, né, definidores aí dessa condição? O primeiro é um sofrimento relacionado a vínculos, conexão, né, que vem de conflitos interpessoais, dos papéis dessa pessoa na família, na sociedade, da sua identidade, né, diante desse papel. Então, eu sou professor, eu estou adoecido, eu não posso mais lecionar, não posso mais cuidar dos meus pacientes. Então, como que essa questão dos vínculos interpessoais se apresenta como um componente do sofrimento existencial? Autonomia, voltamos para a liberdade. E aqui a gente está falando de elementos bastante íntimos, vamos colocar assim, né?
de autonomia corporal, controle corporal, cognição, quando você não consegue mais lembrar, quando você fica alteração eventualmente comportamental decorrente de um quadro orgânico, perda da nossa independência, né? A gente tem com a doença e com a finitude se aproximando uma redução das possibilidades existenciais, né? Nós podemos certamente ainda fazer grandes coisas, mas certamente algumas limitações vão aparecendo. E a temporalidade, né? Tem a ver com o que ele chama do como ser lembrado, né? Essa ansiedade de morte que a gente já falou, como manter a esperança, né, nessas circunstâncias. Então, quando a gente está diante de um paciente que a gente está pensando em sofrimento existencial, esses 3 elementos eles devem ser abordados e entendidos como possíveis fontes para esse sofrimento. E uma coisa que eu acho que é o recado de uma aula, né, dada aí por um psiquiatra nessa perspectiva, e esse artigo fala isso também, que é a importância de fazer um diagnóstico diferencial, tá? Então, com outras condições psiquiátricas. Então, esse artigo da Harvard reforça isso, né, ou seja, o sofrimento existencial está relacionado a quê? A doença física e a finitude? Ou não? Ou esse sofrimento existencial está relacionado a uma outra condição? Porque se a gente for pensar por aqui, será que todo mundo que enfrenta uma doença avançada, ou a finitude, ou a morte, vai ter sofrimento existencial? Será que o sofrimento existencial não tem nada a ver com isso, mas é uma condição humana universal? Ou será que isso está relacionado a um diagnóstico psiquiátrico? Então ele deixa muito claro que é importante fazer um diagnóstico diferencial psiquiátrico também aqui nesse artigo. Porque aqui a gente está falando de condições que têm uma nomenclatura técnica, uma categoria diagnóstica, a gente sabe do que a gente está falando, pelo menos melhor do que algo que fica num campo mais etéreo ou menos definido, como é o sofrimento existencial. E ele traz inclusive um método mnemônico, novamente aqui dizendo que o sofrimento existencial então aqui seria um diagnóstico de exclusão, e um método mnemônico para considerar a sedação paliativa para um paciente que está em sofrimento existencial. Tem que ter aí um tempo de vida de menos de 2 semanas, uma condição de uma morte iminente, uma refratariedade de manejo desse sofrimento, descartar outras etiologias e fazer o diagnóstico diferencial aqui, né, pensando na questão psiquiátrica. Isso é importante, porque quando a gente, né, não é o escopo dessa aula, né, mas assim, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que não tem uma doença física avançada, então, uma pessoa que tem uma ideação, um planejamento suicida, eventualmente um componente psiquiátrico, vamos chamar uma depressão, e fala para a gente que está no sofrimento existencial e que quer uma sedação paliativa ou até eutanásia, né, suicídio assistido. Então, assim, isso nos põe numa posição, né, que esse artigo deixa claro que quando a gente fala de sedação paliativa para sofrimento existencial, estamos falando de alguém com uma doença física avançada. Tá? Então, perguntas deflagradoras para a gente chegar nesses pilares existenciais, né? De onde eu vim? Então, minha história, não só a minha história biográfica, posso pensar na história transgeracional da minha família, posso pensar na história do passado pré-existencial, como o Jaspers falou. O que estamos fazendo aqui nós, né? Eu imagino que eu saiba o que estou fazendo aqui, né? Isso tem muito sentido existencial para mim estar aqui, espero que para vocês também. E é uma pergunta que parece simples, mas muitas vezes difícil de entender o que eu estou fazendo aqui, né, nesse momento. E talvez aí o mais importante, penso, é para onde eu vou, é quem eu quero ser, né, daqui para frente. Né? De novo, pensando até nessa perspectiva do ser para o fim do Heidegger, né, de se direcionar aí para o fim da vida, construindo a vida até lá. Então essas perguntas vão nos colocar nessas 4 situações, ou nesses 4 pilares existenciais que a literatura traz para a gente, inclusive isso quando vai falar de sofrimento existencial, e que são geralmente aí os pontos de ancoragem do sofrimento, tá, existencial. Então, com relação à liberdade, a gente está falando, por exemplo, de situações onde a gente vai pensar nos conflitos não resolvidos, nos nossos arrependimentos, onde a gente vai sentir culpa, coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu fiz e me arrependo. Isso muitas vezes pode ser um ponto de sofrimento, né, para a pessoa. E sempre importante acessar isso, tentar acessar com a pessoa, né, o que ela gostaria de fazer com isso, a culpa e como um elemento de trazer perdão, da pessoa se perdoar, né, de nós podermos ajudar essa pessoa a lidar com essa culpa, né, a culpa como um pedido de ajuda. Tivemos um caso no HC agora essa semana, né, a paciente faleceu, na verdade, semana passada, onde ela morreu um dia depois em que ela recebeu o batismo de um pastor. Então houve um elemento ligado à culpa, inclusive uma paciente psiquiátrica grave, dependência de cocaína, insuficiência cardíaca, e trazendo essa nossa perspectiva da culpa e de como que a gente pode lidar com isso, ajudar o paciente com esse sentimento de culpa, muitas vezes, dos arrependimentos. A morte, e, né, assim, os pacientes têm muito medo, como que eu vou morrer com dor,
e, né, assim, como que vai ser essa perspectiva de se separar das pessoas amadas, dos seus vínculos amorosos. E o cuidado paliativo nos permite ter uma leitura, né, de uma possibilidade, de uma probabilidade de evento final. Então, né, a pergunta que eu faço para os alunos da faculdade, por exemplo, é assim: como é que vocês vão me dizer a diferença entre um paciente que tem uma parada cardiorrespiratória e um paciente que morreu? Ou seja, um evento que nós vamos entender como evento de fim de vida, né? E como que a gente consegue ajudar o paciente dentro de uma linha de tempo, de prognóstico, de possibilidade do que está por vir, de ajudá-lo a dizer o que provavelmente vai acontecer no fim de vida dele, né? A gente tem recursos hoje no cuidado paliativo para doenças clínicas que nos dão uma perspectiva prognóstica, né? Um estadiamento, uma condição que a gente consegue prever eventualmente, não evitar, mas prever a evolução de fim de vida, né? E como que para o paciente ter esse asseguramento do que vai acontecer, de como que a gente pode ajudá-lo nisso, nos seus medos, né? O pós a morte é um lugar que, né, assim, nós podemos ouvir o paciente, qual é a crença dele com relação a isso, e podemos discutir esse tipo de tema com ele. É um assunto que muitos pacientes querem conversar, poucos profissionais são treinados para isso e fazem esse tipo de discussão, né, que nos remete a uma dimensão espiritual, muitas vezes também com crenças religiosas. A solidão, né, e tem a ver muito com isso, com a relação aí que muitos pacientes experimentam isso, principalmente com a equipe médica. Transição de cuidado, né, vai para o cuidado paliativo. Então, como é que é esse segmento, essa transição, esse cuidado conjunto que acontece com os pacientes nesse momento, incluindo também com as suas relações na vida, pacientes com seus amores, familiares, amigos, pessoas que ele esteve junto e que muitas vezes não vai mais estar, não vai mais ver, né, e essa sensação de estar desamparado. Na finitude em si, né, eu costumo dizer assim, o paciente que está no hospital, ou que está em casa, que está no fim de vida, por mais que tenha muitas pessoas ao redor, ele vai morrer sozinho, ele vai morrer, as pessoas vão continuar vivas, né? A morte é dele, né? Essa morte é dele, a nossa é a nossa. E ajudar essa pessoa a lidar com isso, a assimilar esse processo, e aí a gente vai falar um pouco do que a gente pode fazer para ajudar os pacientes com relação a esses sofrimentos. E o sentido da vida, né? Entrar numa perspectiva de que a vida perdeu sentido, não tem mais propósito, questionar os valores que traz consigo, questionar suas crenças e convicções, né? Aqui são os pontos de sofrimento relacionados a esses pilares existenciais. E o que a gente pode fazer para ajudar os pacientes? Então, promover a autonomia, ajudá-lo a construir o legado, como que ele quer ser lembrado, ele quer se despedir, ajudar nas reconciliações e despedidas, né? Quem que você quer ver, quem você não quer ver, o que você quer fazer, você quer falar com alguém, tem alguma coisa que você quer deixar para alguém, algum recado, como você quer, né? Como que você quer que lembrem de você, algum aprendizado que você quer passar. Trabalhar isso com o paciente traz para ele uma sensação de liberdade, de liberdade existencial, de autonomia, de controle da sua própria jornada, por mais que tenha muitas limitações existentes, né? Que seja, às vezes, até na possibilidade do paciente escolher o uso de uma medicação de resgate, por exemplo, é uma coisa simples, né, mas que traz essa autonomia, esse controle para o paciente. Com relação à morte, como eu falei, psicoeducação, acolhimento dos medos, né, explicar para ele a doença, o que está acontecendo, os momentos. Tem muitas vezes alguns familiares e pacientes acham que vão morrer no dia seguinte, né? Não que a gente não consiga, né? Não dá para te afirmar que não vai morrer, mas nós temos uma janela temporal, uma linha do tempo, que eu gosto muito da linha do tempo quando eu trabalho com os pacientes, do planejamento terapêutico, que a gente pode falar, olha, você pode tomar um banho, né? Assim, tá tudo bem, acho que tá bem agora, né? Então, assim, educar com relação a essa perspectiva da finitude e do processo em si. Estar ao lado do paciente, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Tolerar a permanência ao lado de alguém que está morrendo é difícil. Muitas pessoas não querem nem visitar, não vão ao velório, sabe aquela coisa da negação da morte, né? Eu me período que eu trabalhei aqui em São Paulo, meu consultório era em frente a um cemitério aqui da Consolação. E eu me lembro uma vez que eu saí para chamar o paciente para entrar na consulta, ele estava vendo pela janela, ele falou, poxa, mas como que tem, né, uma área tão valorizada dessa, tem um cemitério, que, ou seja, as pessoas não querem, elas querem tirar o cemitério da frente, elas não querem olhar para isso. Tem pessoas que, inclusive, não frequentam, não chegam perto, né? Então, estar ao lado e tolerar esse lugar da morte, tolerar esse lugar da finitude, já é muito, né? Assegurar ao paciente que nós estamos ali, né? E buscar o amor. O amor é a conexão. O amor é o antídoto aí para a nossa sensação de desamparo, de isolamento. E na questão de sentido, né, ajudar o paciente a reconstruir, né, a reconectar com as suas próprias fontes de sentido. E abrir esse campo espiritual, né, que não é a mesma coisa que religiosidade, mas são campos, né, são conceitos diferentes, mas que muitas vezes traz aí para o paciente um sentido, traz um acolhimento para esse sofrimento. O Goethe vai dizer para a gente que se a gente trata o homem como ele é, nós o tornamos pior do que é.
porque no máximo ele vai ser quem ele é. Quando nós tratamos como se ele já fosse aquele que ele potencialmente pode ser, nós tornamos aquele que ele pode ser. E o que eu estou colocando aqui? É que eu mencionei. A pergunta mais importante aí, a meu ver, é para onde eu vou? Quem eu quero ser? Eu sei de onde eu vim, eu sei o que me trouxe até aqui, eu sei onde eu estou, eu consigo fazer essa leitura, vou dizer aqui entre aspas, dos determinismos que sofri, ou das influências que sofri para chegar até aqui, mas aqui é um radicalismo de abertura existencial. Né? Quem você quer ser? E quando a gente trata essa pessoa da maneira que ela pode ser, então a gente está ajudando. Né? Muito comum a gente ouvir na psiquiatria, eu ouço muito, né? Eu voltei ao normal, né? Sei lá o que é normal, para mim normal é matemática, não é psiquiatria, mas a pessoa trazer assim, voltei a ser quem eu era, assim, eu acho que ninguém volta a ser quem era, né? Nós somos sempre outros, né? E ao mesmo tempo somos sempre os mesmos, mas de uma maneira diferente. Nessa jornada aí, desses 10 anos que eu estou na área dos cuidados paliativos, eu tive em Nova York por 4 ocasiões, em uma delas para fazer a formação, treinamento com o grupo do Memorial Sloan Kettering, que é esse grupo que está aqui nessa publicação e nesses 2 livros, que desenvolveu há 20 anos, na verdade, desenvolve e aperfeiçoa uma modalidade de psicoterapia para pacientes com câncer avançado, principalmente câncer tumor sólido, estadiamento 3 e 4, com uma perspectiva de sobrevida de 6 meses. E eles desenvolveram essa intervenção focado nesses pacientes, tem grupo, tem individual, existem adaptações dela para luto, outras variedades aí de indicações. Essa psicoterapia, ela é feita em 8 sessões, tá? É baseada na logoterapia do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que desenvolveu, né, depois de sair do campo de concentração, tem um livro dele, Em Busca de Sentido, né, Man's Search for Meaning, que todos os pacientes lá recebem esse livro na primeira consulta, na primeira sessão, com uma explicação um pouco do modelo. E basicamente são 8 sessões onde a gente vai fazer algumas perguntas, algumas lições de casa para o paciente, vai provocá-lo com algumas perguntas deflagradoras a construir alguns elementos aí com relação ao sentido existencial. A ideia é encontrar quais são as fontes de sentido, né, dessa pessoa, onde que está o sentido daquela vida, e como que a gente pode ajudar essa pessoa a se reconectar com o sentido da vida. Então, não existe, por exemplo, nessa perspectiva, não existe uma vida sem sentido. Existe uma vida que não está conectada com aquilo que dá sentido para essa vida. E aqui esse modelo serve para que a gente possa ajudar a encontrar quais são as fontes de sentido da vida dessa pessoa e ajudá-la a se reconectar, ainda que de uma maneira diferente. Então, exemplos, a pessoa às vezes não vai jogar futebol mais, mas ela pode jogar videogame de futebol, ela pode ir com o filho assistir futebol no estádio. Jardinagem, né? Uma paciente que eu atendi que gostava de fazer jardinagem, ela não conseguia mais fazer jardinagem, mas ela começou a fazer aqueles vasinhos artesanais, né, com jardins hermenêuticos, né? Então existem várias possibilidades, né, de ajudar a pessoa a se reconectar com as fontes de sentido, e o nosso trabalho é ajudá-lo primeiro a encontrar quais são as fontes para conectar essa pessoa com isso. Algumas perguntas que nós fazemos, né, nessa modalidade de psicoterapia, eu vou deixar aqui porque são perguntas que a gente pode usar, né, com os nossos pacientes, né, de uma maneira não necessariamente estruturada, mas que pode ajudar. Então, listar 2 ou 3 experiências em que a sua vida teve um significado particularmente especial. Pode ser um momento difícil ou um momento que te fez sentir mais vivo. Então, essa pergunta, né, você pede para a pessoa escrever em itens, né, quais momentos da vida em que a vida teve um significado especial, que eu me senti vivo, mais vivo. E a pessoa vai descrever. Né, e aqui a gente começa a encontrar onde é que está o sentido existencial dessa vida. Né, o casamento, nascimento de filho, formatura, quando eu estava na natureza em frente ao mar, quando eu estava na cachoeira, ouvindo uma música, assistindo, enfim, alguma coisa, né, lembrando da minha família, um evento comunitário, no meu trabalho. Então, a gente tem aqui as fontes. Tá? Com essa pergunta, a gente vai buscando essas fontes. De que maneiras você se conecta com a vida? Novamente, as fontes de contato com o sentido existencial. Eu me conecto com a vida viajando, estando em contato com a natureza, estando com os meus amigos, estando com a minha família, enfim. Uma pergunta para a gente tentar acessar a identidade dessa pessoa, né? E já tem também aqui os papéis. Então, eu sou pai, eu sou marido, mãe, filha, profissional, enfermeira, né? Eu tenho papéis. Esse quem sou eu traz uma identidade, né? Que é importante também aqui para a gente começar a construir as fontes. E a gente vai ver como que o adoecimento afeta isso. O que o adoecimento afetou a maneira que você se conecta com a vida, o que o adoecimento afetou quem você é, o que o adoecimento afetou, né, esse significado existencial. O que você aprendeu com a vida e gostaria de transmitir aos outros? E aqui a gente começa a trabalhar legado. Como você quer ser lembrado?
E muitos pacientes querem fazer cartas, fazem relatos para nós que querem que a gente passe para algum familiar, vão fazendo aí uma construção narrativa, muitas vezes, para que a gente possa ajudá-los nessa elaboração. Um parênteses, tem um psiquiatra canadense que foi para Nova York, lá no Memorial, ele foi fellow lá, depois ele volta para Manitoba, no Canadá, e ele desenvolve uma psicoterapia chamada terapia da dignidade, que basicamente são perguntas deflagradoras, muito parecidas com essas, e que, na verdade, o profissional grava essas respostas do paciente, depois o profissional elabora esse documento, esse testamento, vamos chamar assim, biográfico do paciente, né? Aqui não é uma coisa tão focada nisso, mas que passa por isso também. O que seria da morte? O que seria uma boa morte? Essa é uma pergunta muito importante para fazer para o paciente. É difícil, mas importante. O que faz a vida ter sentido? O que faz você aguentar passar por isso? A gente está encontrando isso. O paciente está conseguindo ajudá-lo a se conectar com as fontes de sentido, com propósito, né? E, de novo, nos já dá uma pista de como que a gente vai conduzir esse cuidado até o fim, né? No que seria essa boa morte. Pelo que e por quem você é responsável, os valores e os papéis voltam. Tem alguma coisa inacabada que você gostaria de fazer? Né? De novo, voltando para a autonomia, para você poder completar essa jornada, né? Finalizar coisas importantes, fazer encerramentos de sentido e de significado. O que te faz sorrir e contemplar a beleza? Então a gente acha que o paciente que está morrendo ele tem que estar sem esperança e sofrendo. E não é uma verdade. Pelo menos não o tempo inteiro. É possível que ele possa sorrir, se divertir, se alegrar também. E é muito comum, né, assim, ouvir música com os pacientes, trocar narrativas, poesias, livros, filmes, né, sonhos, né, que vão nos colocar aí com o paciente num lugar muitas vezes também alegre. E no final, essa coisa de se despedir do paciente. Isso é uma coisa interessante dessa modalidade. Muitos terapeutas, aí pensando na psicologia, né, é muito comum continuar o acompanhamento do paciente até o fim. Nós não encerramos a terapia, né. Lá eles encerram e eles entendem que isso é importante nesse processo de encerramento do ciclo da terapia e também pensar no que é esse encerramento no sentido simbólico para a morte. E nesse momento de despedida, né, é muito poderoso nós falarmos onde o paciente nos tocou, o que eu aprendi com esse paciente, né, com essa pessoa que eu conheci, que me mostrou toda uma navegação dentro dela. Eu coloquei um asterisco aqui só para que a gente possa sempre estar atento à nossa análise pessoal, né, assim, porque isso aqui exige muito da gente para conseguir não se misturar ao ponto de atrapalhar o processo, mas conseguir falar o que tocou, como que a gente se envolveu. Essa psicoterapia, ela melhora o bem-estar espiritual. Isso aqui, assim, aquele artigo que eu mostrei é um ensaio clínico. Então, assim, um grupo que fez um ensaio clínico randomizado, né, controlado, para psicoterapia, né? Falando em psiquiatria, isso é uma coisa, né, outlier, assim, né, destoa um pouco, né, dessa visão muito medicamentosa. E essa intervenção, sabidamente, vai melhorar o bem-estar espiritual, vai trazer uma melhora de sentido existencial, mais qualidade de vida, menos desesperança e menos desejo de abreviar a vida, pensando aqui em suicídio assistido, eutanásia, ou suicídio mesmo, e reduzir sintomas de ansiedade, depressão, desesperança e desejo de morrer. Então, uma intervenção psicoterapêutica melhora o bem-estar espiritual, existencial e sintomas depressivos e ansiosos. Então, veja que essa fronteira psicoexistencial, psicobiológica, não é tão clara, né? Não é tão nítida, mas a intervenção que se baseia nesses princípios, ela promove esse tipo de benefício. Esse grupo, inclusive, já mostrou que 3 sessões, né, inicialmente são 8, mas se nós conseguirmos fazer 3 sessões com o paciente, já há impacto nisso aqui. Em 3 sessões já há um impacto de melhora. E aí, obviamente, a gente não pode prescindir de falar do nosso sofrimento existencial, né? Quando a gente se depara com um paciente que está diante de um processo de finitude, nós somos convocados para a nossa própria finitude, nós somos convocados para um sentido da nossa própria vida, nós somos convocados para olhar para as nossas questões envolvendo liberdade, com as nossas questões envolvendo o sentido da nossa vida, nossas crenças, nossos valores, e isso é uma oportunidade gigante. Eu acho que é um privilégio trabalhar nessa área, né? Nos permite aprender com o paciente, nos permite redimensionar nossa própria existência de uma maneira mais autêntica, né? Muitas vezes abrindo esse campo espiritual, muitas vezes nos dando uma sensação de sentido, não de derrotismo diante da morte. E esse artigo ele vai falar o que faz profissionais trabalharem nessa área e entrarem numa perda de sentido, né, existencial, entrar em sofrimento existencial, e o que faria profissionais caminharem para um ganho de sentido existencial.
né, porque isso pode levar para o burnout, isso pode levar para um adoecimento físico, medo de se tornar dependente para os cuidados, e a gente começa a se afastar. Isso acontece muitas vezes, né? Nós temos muitas vezes profissionais que entram e não ficam, né? E tudo bem, tá tranquilo. Assim, é uma ideia só para a gente entender o que pode ser feito para nos trazer um ganho existencial. E já acabando, para não ultrapassar muito tempo, eu trago aqui uma possibilidade que ali a gente falou de psicoterapia, existem estudos atuais, né? Aliás, eu vou dar uma palestra na semana que vem em Curitiba, no Congresso Nacional de Cuidados Paliativos, da NCP, sobre psicodélicos, né? Obviamente, já deixo claro que isso não é uma prática regulamentada, isso não se faz na nossa clínica atualmente, não temos ainda força estatística e científica para justificar esse tipo de intervenção, mas isso tem sido feito. E o que faz, de certa maneira, aí os psicodélicos, aqui especificamente a psilocibina, como um dos elementos mais importantes, né, de benefício dessa intervenção? É o que se chama de dissolução do ego, ou experiência mística, que nos coloca numa quebra da barreira espaço-tempo, diante de uma dimensão transcendente, de uma percepção de ter encontrado uma realidade última, uma sensação de contato com o sagrado, uma impossibilidade de descrever em palavras a experiência, e uma delas é a dissolução do ego. Basicamente, do termos de vista neurocientífico, o que acontece é que quando a gente oferece essas substâncias, aqui no caso a psilocibina, ela silencia alguns inputs, alguns circuitos cerebrais relacionados com a nossa percepção da nossa identidade, de onde eu estou, de coerência. Então, que é o circuito cerebral padrão, ou Default Mode Network, que é um circuito que está ligado à nossa vigília, né? Estamos aqui parados, a gente sabe onde a gente está, quem a gente é, o que está acontecendo. E na hora que você tem esse silenciamento desses circuitos, essa desincronização, você experimenta essa sensação de dissolução do ego. O ego morre, o ego desintegra. E um dos exercícios mais difíceis de morrer é o nosso apego ao ego, o nosso apego a esse eu, a esse corpo, a esse lugar que a gente se identifica muitas vezes. E que, obviamente, tem a sua importância, ninguém aqui está demonizando o ego, acho que é até uma visão até ingênua disso, mas dizendo o quanto que o processo de transição do ego, de transformação do ego é fundamental, não só no morrer, mas no nosso viver, né? Nós precisamos passar por etapas de egocídio, né, de perda desse eu que a gente se identifica e para até que a gente possa, no momento que a gente volta da experiência, né, de dissolução do ego, reconstruir. E que isso não acontece só com psicodélico, ok? Isso acontece em várias outras experiências da vida, sem necessariamente ter uso de psicodélico. E isso está sendo estudado, né, bastante. Esse grupo que eu estou mostrando para vocês é um grupo que está conduzindo atualmente um estudo em fase 3 com psilocibina, para tratar pacientes com câncer e sofrimento existencial, entra aqui também. O primeiro ensaio clínico foi feito em 2011, na Califórnia. Esse grupo é do NIU, da Universidade de Nova York, e da Califórnia, desculpa, de São Francisco. E eles têm essas duas publicações, aqui é a segunda. Em 2016 eles fizeram a primeira, onde eles fizeram um desenho de estudo que os pacientes receberam uma única dose de psilocibina. E essa única dose de psilocibina, numa amostra muito pequena, evidenciou uma melhora de 60% a 80% dos sintomas depressivos e ansiosos e do sofrimento existencial, ou da ansiedade de morte, né, que eles avaliaram. Uma única infusão, uma única experiência, associada à psicoterapia, tá? Então, assim, não adianta achar que isso aqui também vai ser que é isso, né, transformar isso num comprimido e achar que isso vai resolver, mas é uma psicoterapia assistida com psilocibina. E o desenho de estudo implica algumas sessões pré-psilocibina, a experiência com a psilocibina e algumas sessões pós. Temos centenas, na verdade milhares de relatos de estudos que foram feitos no período pré-proibicionista, em que, mas metodologicamente muito fracos. Então, hoje em dia, a gente tem aí esse grupo fazendo um estudo em fase 3, e esse estudo especificamente, ele na verdade avaliou 15 pacientes, mas essa segunda fase do estudo de 2020, esse follow-up de 4 anos e meio, ele descreve que desses pacientes tivemos aí uma manutenção de resposta em 60% a 80%. É muito alto, com uma única dose, 4 anos e meio depois. Então, é óbvio que é um estudo com poder ainda científico baixo, como eu falei, estão fazendo um estudo em fase 3
que deve sair nos próximos anos, tem muita gente estudando isso hoje, com outros psicodélicos, mas que, de certa maneira, esse seria um caminho possível para a gente pensar também em sofrimento existencial, né? Posto que a gente vai fazer, é como se a pessoa, tem um oncologista que fez uma publicação falando da experiência dele com o psicodélico, em que ele vai dizer que ele morreu, ele conheceu a morte, e ele entendeu que, na verdade, o que a gente precisa fazer é ajudar os pacientes a encontrarem mais sentido na sua jornada biográfica, né? Fazer uma transição do ego, né? Uma reconstrução do ego, como um elemento que está ligado aí ao sofrimento existencial. Então, era isso, né? Assim, o Monastério de São Paulo tem essa frase que eu acho muito interessante, né? Assim, se você morrer antes de morrer, então quando morrer não vai morrer, né? No sentido da morte simbólica, no sentido dessa morte não concreta, e que é uma preparação, de fato, para esse último momento da morte material e para nossa dimensão transcendente, né, cósmica aí que a gente pode pensar. É isso, eu acho que dá aí talvez para a gente ainda conversar um pouco, trocar algumas perguntas. De novo, agradecer a oportunidade, o convite, né, em nome da Nathalie, para participar aqui com vocês hoje. Henrique, sempre um prazer te ouvir. Muito obrigada por mais uma aula contigo. Essas aulas são um convite para reflexão, né? E acho que essa é em especial. Então, a partir disso, a gente pode abrir para perguntas. A gente tem alguns minutinhos aí para conversar. Bom, primeiro eu queria agradecer, Henrique. Meu nome é Carla, eu sou clínica, sou paliativista. Atualmente sou coordenadora também do Núcleo de Cuidados Paliativos aqui do HU. Então, em primeiro lugar, agradecer, e a palestra foi muito boa, faz a gente refletir muito sobre a nossa própria existência, né, e várias questões. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa parte final, né, do uso da psilocibina, é assim que fala? A pessoa, né, é porque eu não entendi muito, assim, ela tem essa experiência, né, melhora, e depois, assim, como ela volta no que era antes, uma coisa transitória, entendeu? Essa aqui é a minha dúvida. Assim, não sei se eu me fiz clara na pergunta, assim. Então, assim, eu acho que, novamente, assim, a psilocibina ela é um psicodélico clássico, né? Tem outros, então, a ayahuasca, por exemplo, né, que é conhecido como um enteógeno, que é não é um alucinógeno, é uma substância ligada a rituais religiosos, que é o Santo Daime. Um LSD é outro, né? Temos aí a ibogaína. A ibogaína é uma raiz também, como a ayahuasca, que é usada há 10 mil anos no Gabão, na África, para finalidade religiosa, que atualmente eles usam isso nos jovens, num rito de passagem do mundo infantil para o mundo adulto. Tá? E é utilizado, inclusive, para tratamento de alcoolismo, né? Obviamente, sempre controverso esse assunto. Né, temos estudos já de muito tempo que foram feitos, e ainda hoje tem um renascimento desses estudos, e que eu acho que sempre com muito cuidado. Então, acho que a sua pergunta é muito válida, Carla, para que a gente possa esclarecer talvez um pouco isso. Então, não existe uma substância mágica, uma panaceia, né, porque as pessoas às vezes entram numa de, não, vamos fazer... Não, tem alguns riscos clínicos, pensar em segurança, né, clínica para utilização e tal. É importante também destacar que, como eu já falei, né, e reforço, os protocolos são de psicoterapia assistida por psicodélico. Então, a gente tem o uso dessas substâncias de uma maneira pontual, né? Há um preparo antes disso para que a pessoa possa fazer a jornada, a vivência, e há as sessões de integração depois disso, para que a gente possa pegar essa vivência, vamos chamar entre aspas, paciente que eu atendi hoje, que está fazendo ketamina, por exemplo, que não é um psicodélico clássico, mas tem efeito também dessa natureza, e a paciente fala que é da viagem. Então você fala, anota tudo que você viajou, prepara essa pessoa, né? Existe um tripé dos centros que fazem essas pesquisas que eles dizem, confia, esteja aberto e deixe ir, né? Let it go, assim, deixa a coisa acontecer. E depois você faz a integração. A tua pergunta, muitos residentes fazem, falam assim, professor, mas será que e se o paciente não voltar? Vocês já devem ter ouvido, né? O medo das pessoas, se a pessoa não voltar, né? É o medo. Eu falo para eles assim, olha, ninguém volta, nunca, de nada. Né? Nós nunca somos o mesmo. Uma conversa, uma aula dessas, ninguém mais volta igual. Eu acho que é isso, a gente tem experiências na vida, óbvio, com intensidades diferentes, ninguém está concordando. Mas eu digo para você assim, olha, cara, eu nunca prescrevi psicodélico para nenhum paciente meu, eu não recomendo a prática de prescrição de psicodélico. Desde 2013, aliás, o que me pôs no cuidado paliativo em 2013 foi um projeto piloto com ketamina, onde eu já tinha um desenho de estudo onde eu fazia uma comparação dos braços, era comparar psicoterapia associada ou não, pela resposta antidepressiva, tá?
E recentemente tive um atendimento com uma paciente em que ela disse que o filho dela queria que ela fizesse alguma sessão com psicodélico, né? E ela falou, eu não quero, né? Eu falei, mas eu não acho que você precisa, né? Ela falou, então, a gente já não faz isso aqui, ou seja, uma intervenção psicoterapêutica que caminhe por essa que a gente falou, do sentido essencial, que provoque reflexões dessa ordem, de certa maneira já convida a pessoa para uma reconstrução do ego, né? De uma maneira muito mais sutil e cuidadosa. Eu não acho que precisa ter um psicodélico para isso, eu acho que a ciência psicodélica traz para a gente reflexões muito valiosas. Tem autores aí muito interessantes, né, que eu tenho lido, né, o Stanislav Grof, né, o Timothy Leary, estava em Harvard, estudou isso também, e que eu acho que traz para nós uma perspectiva muito interessante, com a possibilidade. Acho que isso vai se configurar uma intervenção possível, os Estados Unidos já tem aprovado, né, o campo disso se chama psicofarmacologia disruptiva. Né, acho que o Brasil é um país mais conservador, acho que isso não deve ser uma coisa tão breve para nós. Ontem eu estava, né, conversando com um colega que está em Boston, né, ele mora lá, um psiquiatra que eu conheci no Memorial em Nova York quando eu fui lá fazer um estágio, e hoje ele está lá no West General, e ele inclusive é um psiquiatra que faz intervenção de psicoterapia assistida lá, com ketamina, tá? Mas de novo, né, eu acho que são realidades diferentes, né, regulamentações diferentes. Ketamina é uma opção, mas de novo, não tem protocolos ainda para a gente fazer isso aqui dessa maneira, né? Existem fora daqui sim, aqui no Brasil ainda não, e para psicoterapia também é precoce ainda fazer qual é o modelo, como fazer, mas acho que o entendimento disso vale assim, para a gente pensar como opção, né? Interessante, obrigada. Obrigado você pela pergunta, cara. A Fábia colocou uma coisa aqui no chat, meio Heráclito, não se entra duas vezes no mesmo rio, pois quando se entra novamente, não é mais a mesma água e o próprio já se modificou. É justamente o que você falou, a gente nunca sai os mesmos, né? As experiências... Nunca volta. Nunca volta. A Paula levantou a mão, pode falar, Paula. O áudio está fechado, Paula. Abre o áudio. Muito obrigada. Eu não sei falar muito português, pero voy a tratar de hacer algo portuñol. Encontré muy interesante. Muchas gracias, doctor Enrique, por su ponencia. Yo soy Paula, enfermera de Chile. Trabajo en la universidad con estudiantes de enfermería en gerontogeriatría. Y acostumbro a ver a muchas personas mayores que están dependientes, que tienen una pérdida de sentido de su vida, porque a veces ha muerto el marido, ha muerto la esposa, hay conflictos familiares, sentimientos de culpa con los hijos, porque los hijos los han dejado en residencias y se ve mucho esto del sufrimiento en la persona mayor. Entrado con un antidepresivo, você no soluciona ese problema que tiene esa persona mayor. Entonces trabajamos mucho con el diagnóstico de enfermería, sufrimiento espiritual, cuando la persona tiene sentimientos de culpa, sentimientos de pérdida de sentido de la vida, que no se quiere levantar, no quiere conectar con los otros residentes, y ahí las estudiantes intentan en sus prácticas, estallos, a volver a encontrar, a resignificar la vida de esa persona mayor en las residencias. Pero mi pregunta es, você mostró algunos desfechos que hacen estas terapias o estas intervenciones en relación a mejorar el bienestar espiritual, mejorar la sensación de sentido existencial, mejorar la calidad de vida, mejorar la desesperanza y reducir síntomas depresivos, ansiosos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que el desfecho se alivió el sufrimiento? Nosotros sabemos que la persona está con sufrimiento. Hago una intervención y luego yo quiero conocer si yo alivié el sufrimiento, no solo si yo disminuí la ansiedad, si disminuí la depresión
o si mejoré el bienestar espiritual. Esa es mi búsqueda. Mi búsqueda es buscar una intervención que yo pueda mostrar al mundo que yo alivio el sufrimiento, como es el objetivo de los cuidados paliativos. Sim. ¿Se entiende? Te entendi muito bem, Paula. Legal que você está no Chile. Meu último aniversário eu estive aí, no Chile. Passei no Chile. Fiquei muito feliz. Ahora estoy en Sao Paulo, ahora, en la USP, haciendo un doctorado, buscando estos mismos temas. Por eso pregunto. Sim, ótimo, que bom. Olha, aliás, tem um autor muito importante nesse campo da psiquiatria, desses estudos que nós estamos falando, por exemplo, que é o Cláudio Navarro, que é um chileno, que foi importantíssimo no campo também, aqui no mundo, inclusive. A sua pergunta, eu digo o seguinte, quando você fala de sofrimento, a gente precisa mapear esse sofrimento e saber o que a gente está chamando de sofrimento. O que esse paciente está chamando de sofrimento. Porque ele pode estar chamando de sofrimento, como você mencionou, um luto antecipatório, uma ameaça de desconexão familiar, de desamparo, uma dor física, um sintoma físico, uma depressão, né? Tudo isto pode estar relacionado a esse sofrimento. A ideia é que, quando eu mencionei esses desfechos, é porque quando você vai estudar, por exemplo, o sofrimento, você vai escolher alguns instrumentos para você pensar no que você está chamando de sofrimento. Né? Então ele aplicou aqui algumas escalas relacionadas a bem-estar espiritual, sofrimento existencial, algumas você pode usar ansiedade de morte, é interessante também, traços de ansiedade e depressão, você pode pensar numa escala de funcionalidade global, você pode pensar em outras escalas, outros instrumentos para avaliar o que você está chamando de sofrimento. Pensando numa intervenção, num estudo quantitativo. Se for fazer um estudo qualitativo, que eu acho que aí você poderia mapear de uma maneira menos fechada, e ouvir esse sofrimento, mas é isso, aquele estudo Delphi que eu mencionei japonês, ele fez isso, ele vai encontrar aqueles pontos, né, de sofrimento. Na minha clínica, na minha parte, eu sou médico assistencial, né, primariamente, assim, de cuidar de paciente, então eu mapeio o sofrimento com o paciente, né, quando eu penso na questão biológica, psicológica, social, familiar, espiritual, existencial, aí eu escuto e vou mapeando onde é que está. E é isso, o paciente, qual é a queixa do paciente? Porque isso é importante, até porque às vezes a gente está achando que o sofrimento está aqui, está ali, está lá. Ele vai falar. O paciente me falou o que é importante para ele, eu falo, isso é importante para mim. Então, agora virou importante para mim, é o alvo. De tentar ajudar a controlar um sintoma, manejar um tipo de sofrimento que pode estar na família. Então, acho que é isso. Pensando na perspectiva de um estudo quantitativo, né, esses instrumentos eles precisam ser utilizados para a gente poder quantificar. E eu acredito que reduzir sintoma de ansiedade, reduzir sintoma de depressão, reduzir vontade de abreviar a vida, melhorar a esperança da pessoa, melhorar o bem-estar espiritual, eu entendo isso como melhora do sofrimento. Não acho que se esgota o sofrimento. Né? Acho que em algum grau o sofrimento é parte do processo. Em muitos momentos com os meus pacientes, né, nós nos emocionamos juntos, nós falamos de coisas difíceis, né, tratamos de elementos que muitas vezes não tem um comprimido e nem uma psicoterapia que vai dar conta, mas estar ao lado, testemunhar, tolerar, é terapêutico. Né? E isso passa por nós conseguirmos fazer isso com a gente, porque senão a gente não consegue chegar lá com ele. Né? Mas uma pergunta muito boa, acho que é uma questão metodológica para a gente discutir, né? Assim, como que a gente consegue, né, investigar o sofrimento, mas eu acho muito pertinente o que você comentou, porque ele é assim, não dá para reduzir isso, né? Não dá, acho que não tem como a gente conseguir reduzir totalmente isso. Né? A gente pode usar instrumentos, mas acho que nenhum deles vai dar conta de tudo. Não sei se respondi a sua pergunta, Paulo. Obrigada, muito obrigada. Aí a gente tem no chat que a Ingrid colocou, depois a Nancy levantou a mão. A doutora Ingrid, que também é médica paliativista aqui do HU, ela colocou no Congresso Paulista de Cuidados Paliativos no ano passado, falaram também do uso de chá de cogumelo. E ela depois colocou o uso da sedação, não sabia dessa, meio alucinógeno, né, mas não sei. Aí ela perguntou, o uso da sedação paliativa para sofrimento existencial é bastante usado também, assim, como você considera isso, né, então sedação paliativa para o sofrimento existencial? Então, Ingrid, eu também não sabia que tinha sido discutido, né? Mas eu acho que, de novo, acho que o tema cabe na nossa reflexão, acho que do ponto de vista clínico é uma coisa que a gente ainda não tem isso com a prática, até com muito cuidado de fazer, pensando em interação medicamentosa e tal.
Mas, voltando para a sedação paliativa para o sofrimento existencial, na minha experiência clínica, hoje menos chamado para isso, porque acho que os paliativistas estão se instrumentalizando, as equipes têm psicologia, né? Geralmente os casos que chegam, um pedido para mim, geralmente são casos muito graves, assim, uma série de complicadores, assim, uma situação muito mais aí de comorbidades. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu diria é o diagnóstico diferencial é importante. Sedação paliativa, as suas taxas variam de serviço para serviço, pensar nisso como um indicador de qualidade de cuidado, né? E o tempo de sedação, porque às vezes é um tempo breve, tem tempo de sedação longa, sedação intermitente. Então, alguns casos, de fato, a gente vai ter uma refratariedade e a gente não vai conseguir manejar. Agora, uma coisa é falar de refratariedade de um sofrimento existencial. Me incomoda um pouco essa leitura, porque assim, sofrimento existencial não é diagnóstico. Ninguém morre de sofrimento existencial. Você não tem um guideline para tratar assim. Você tem isso daqui que a gente falou, você vê como fica numa fronteira, né, que permeia aí componentes psíquicos, psiquiátricos, psicológicos, existenciais e espirituais. E na minha experiência é um cenário muitas vezes eu sou chamado assim, a gente está pensando em negar a sedação. Né? Você pode, aí vai ver o paciente, aí você faz esse mapeamento, que a gente está aqui falando de sofrimento, propõe algumas estratégias de intervenção, e que vai desde de acerto de farmacológico para sintomas, controle de sintomas, busca de propósito, né, mapear esse sofrimento nos vínculos, por exemplo, promover a promoção de autonomia, né, deshospitalização, aquela coisa que a gente fala, cuidado paliativo. Mas o cuidado paliativo por si só, ele permite um alívio e um controle de sintomas, um alívio do sofrimento muito, muito bom. Muita sedação paliativa a gente tem que ficar atento, onde que a gente está perdendo o time de janela de ação ou o diagnóstico diferencial. Eu acho que, pelo menos do ponto de vista psiquiátrico, eu faria essa ressalva. Pensar, e aí estamos falando aqui, né, a Nathalie, por exemplo, essa coisa de ter um psiquiatra treinado para fazer esse tipo de manejo faz uma diferença muito grande, principalmente nos casos graves. A Susan Block é uma psiquiatra e paliativista americana, enfim, uma das pioneiras, foi das primeiras turmas de cuidado paliativo, de treinamento nos Estados Unidos. E ela fala uma coisa que eu concordo, ela diz assim, todo caso grave de cuidados paliativos tem comorbidade psiquiátrica. O que eu acho que acontece muitas vezes nessas sedações é que assim, não se faz o diagnóstico. Não se tem avaliação psiquiátrica. E aí vai na caixinha de sedação e fica aquela coisa que, né, e gera uma certa angústia. Óbvio, uma coisa é algo mais limitado, fim de vida, como, né, o artigo vai falar lá de Harvard, falando de 14 dias, 7 dias de prognóstico, uma coisa mais curta. Outra coisa é aquele paciente, né, porque aquele paciente que não tem doença física e está em sofrimento existencial, vai deixá-lo sedado por 40 anos. Como é que você maneja dos casos aí psiquiátricos? Então é uma discussão que vai para esse lugar. E eu acho que o diagnóstico diferencial é muito importante, o trabalho multi bem afinado, de preferência entrada precoce, mapeamento desse sofrimento, aí como a Paula trouxe, né, de abrir esse leque e não fechar, mas de mapear para tentar as intervenções, eu acho que é por aí. Muito bom. Nancy, pode falar. Queria agradecer a Nathalie por ter trazido o Dr. Henrique para esse momento com a gente, realmente foi um encontro muito importante, e a sua fala me trouxe algumas reflexões, Henrique, com relação a como a gente também pode estar ou não preparado para lidar com o sofrimento existencial do outro, que também é também um pouco lidar com o nosso, né? E me lembrou muito um caso que atendi junto com a doutora Carla, de uma paciente com um quadro já terminal, oncológico, e que, assim, a primeira queixa dela era a questão de controle de dor, né, e assim, a intervenção do serviço social começou por uma necessidade de uma transferência dessa paciente para um serviço especializado de oncologia. Mas até sair a vaga para transferência, o que a gente fazia, né, então, esse contato do estar junto, né, e se abrir para um completo desconhecido, porque eu não sabia quais eram as demandas que essa paciente poderia me trazer. Então, a partir do momento que a doutora Carla entrou nesse caso, junto com a equipe da ginecologia e conseguiu o controle da dor, a próxima demanda dela foi, eu quero uma visita de um padre. Então, ela tinha uma questão, né, religiosa, espiritual, que para ela era muito importante. Depois, ela quis fazer um testamento. Então, todas as coisas que estavam fora do nosso script, né, e aí, assim, como que você faz um testamento, qual que é a estrutura para isso, vai atrás de respaldo jurídico, né, depois ela quis restrição de visitas,
Algumas pessoas ela queria que estivesse com ela nessa fase final de vida, outras ela não queria que estivesse. Então, assim, vários passos, né, do lidar com a finitude, mas, assim, a gente foi percebendo com o tempo o quanto tudo isso estava deixando a paciente mais tranquila, né, de enfrentar esse momento. E eu lembro que uma vez eu até falei, nossa, doutora Carla, acho que ela está mais apática, porque ela está tão quietinha. Ela falou, não, ela está mais tranquila mesmo, né, faz parte do processo. Então, o quanto também é importante para a gente aprender a lidar com esse sofrimento, estar aberto para o que o outro pode trazer, que não está dentro de um fluxo, não está dentro de um roteiro, não está dentro de um script, que tem a ver realmente com a história e a trajetória de vida de cada um, né? Então, queria muito te agradecer por esse momento, por ter colocado esses pontos que realmente são tão importantes, né, no trabalho, mas também na nossa trajetória. Então, era mais para compartilhar essa experiência, lembrar um caso que realmente foi bonito, e no final da história era que saiu a vaga, a gente já não queria que a paciente fosse mais, né, porque realmente foi toda uma construção. Eu falei assim, nossa, e não deixa de ser também uma antecipação do que a gente já sabia que ia acontecer. A gente sabia que o esperado para ela é que ela conseguisse a vaga no serviço oncológico. A gente sabia que o prognóstico para ela é que ela teria pouco tempo de vida também, né? Então, quando saiu a vaga, eu falei, nossa, mas eu não queria que ela fosse. Então, Nancy, mas em algum momento ela também vai partir, né? E a gente também não queria que ela fosse, mas ela teve um tempo de elaborar, né, essa fase final de vida, organizar o testamento, e cada detalhe, né? Então, se ela tinha um quadro X que ela queria entregar para tal pessoa, ela tinha as roupas dela que ela queria entregar para tal pessoa, o imóvel dela. Então, finalizar mesmo, né? Deixar realmente que você falou, o legado dela. Então, foi muito importante te ouvir. Muito obrigada. Só para complementar, quando o doutor Henrique estava falando de algumas coisas, na hora me veio esse caso, porque ele foi um caso muito emblemático, né? Porque ela era uma paciente da ginecologia, e aí a Nancy começou a perceber, e ele falou, você consegue ajudar? Eu falei, claro, né, vamos lá. Porque só para explicar é que a gente não tem um grupo de interconsulta no HU. A gente tem um ambulatório de cuidados paliativos, e a gente tem, assim, os multiplicadores e representantes nas clínicas. Mas quando tem um caso mais complexo, assim, às vezes, né, dos pacientes internados, assim, eu sou uma referência, e a Nancy falou desse caso, e foi muito interessante, para mim foi um caso muito marcante, porque ela tinha demanda, o sofrimento dela era de muitas fontes. Então, ela com certeza tinha um sofrimento psicoexistencial, tinha uma relação muito ruim com uma irmã, tinha essa questão do testamento, uma questão religiosa, e assim, foi um caso, assim, até parabenizo muito a Nancy também na condução desse caso, foi uma coisa que fez muita diferença para essa paciente. E ela foi transferida para o ICESP, mas assim, eu acho que depois de uns 10 dias ela deve ter falecido, né, Nancy? Foi uma coisa rápida, uma semana, só que ela foi em paz, né? Foi muito lindo, assim. Então, acho que é isso. Então, você trouxe bastante essa questão do que a gente pode fazer. Eu achei muito legal, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ser psicólogo, especialista, não sei o quê, e na nossa equipe, né, como a maioria que muitos sabem, né, a gente não tinha nem psicólogo. A gente conseguiu agregar agora o serviço de psicologia, que é do Instituto de Psicologia da USP. Então, não são contratados, assim, é uma coisa nova, a gente estava sem nenhum psicólogo. Então, como é que a gente faz isso? E muitas vezes nas reuniões, né, do grupo, da equipe, a enfermeira fala assim, eu fiquei lá conversando, até que o assistente social, não sei o que, assim, é qualquer um, né? Eu não preciso ser o psicólogo, especialista, não sei o que, ou psiquiatra, essa questão que você trouxe, né? O que a gente pode fazer? São coisas, assim, básicas, não são coisas que requerem... Acho que uma coisa que requer muito é uma escuta ativa. É você estar ao lado do paciente, né? O que está acontecendo? Né? O que é importante para você? Então, eu achei, assim, muito, muito interessante. Acho que a gente tem que colocar muito isso na nossa prática, né, no nosso dia a dia, independente da nossa área de atuação. Concordo, acho que é um caso, né, vocês estão falando de um caso, né, esses casos emblemáticos, eles mobilizam muito a gente, acho que é isso que a Nancy falou, né, o quanto disso também, nosso envolvimento, né, assim, essa coisa, a hora que a gente não quer mais que a paciente vá, o quanto que é nossa relação de apego, quanto que a gente está lidando com isso, os pacientes que nos marcam, né, bastante. E eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que, né, o cuidado paliativo, quando a gente tem uma base técnica bem feita,
né? Acho que é isso, né? Porque o cuidado paliativo, eu brinco que isso que vocês estavam falando um pouco, é aquela coisa de, né, eu falo que é o protocolo Pat Adams, né, assim, que você fala, bom, agora vamos lá, né? Porque eu já prescrevi, né, visita do cartório para fazer documento, né? Então, o pessoal tava lá, o hemato-oncologista, o paliativista, e tava eu na jogada ali conversando, o cara, vamos fazer mais umas infusões de célula-tronco. Eu falei, olha, vamos chamar o cartório. Parece bobo, mas é levar o talharina parisiense do paciente, a visita do gato antes de morrer, é batizar que a pessoa quer. Então, assim, o que é importante para a pessoa? E a gente poder. O meu receio, muitas vezes, desse tipo de conversa é que, às vezes, dá a impressão que isso é o cuidado paliativo. Não é. Né? Você tem que ter toda a base muito estruturada, uma equipe de preferência bem calibrada para fazer. Né, acho que vocês têm aí um time muito bom, acho que essa aula, né, Nancy mencionou da Nathalie, poderia ela ter dado essa aula, eu tenho certeza, né, uma pessoa que também tem esse expertise para gerenciar casos, já tem um interesse no campo há muito tempo, e eu acho que quando vocês vão juntando essas forças, estruturando um serviço, eu diria que isso é uma cereja do bolo, assim, né, quando você pode fazer esse tipo, mas veja, tudo que vocês fizeram é cuidado paliativo, tudo que vocês fizeram certamente abrandou esse sofrimento existencial da paciente. E eu, quando você fala, bom, meu irmão é geriatra, paliativista, uma vez ele me mandou uma mensagem, me ajuda, né, a questão do sofrimento existencial, que eu quero estudar e tal. Eu falei para ele, falei assim, o que você vai fazer hoje? Era uma sexta, assim, né? Eu estava lá no Paraná, eu estava viajando, e ele estava em São Paulo. Eu falei, o que você vai fazer hoje? Ele, não sei. Eu falei, olha, se conecta com o que dá sentido para a tua vida. Vê o que está inacabado aí que você não quer deixar, sabe? Prioriza, assim, a sua existência. Porque o risco desse lugar, eu acho que a gente entrar numa coisa inautêntica, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, aí eu vou tentar resolver os meus problemas lá no paciente, aí eu vou bagunçar, vou misturar, isso não é legal. Eu acho que casos mais graves é muito bom ter equipe multi-estruturada. Você falou do IP, né? O IP a gente tem, eu falo que a gente tem, temos aí a Cicely Saunders, né? Assim, brasileira, a professora Maria Júlia. Maria Júlia, sumidade, vai estar no evento, viu o nome dela, uma pessoa fantástica, uma amiga querida. E eu acho que é poder, de novo, congregar aí esses diferentes olhares e trabalhar em time. É isso, né? Você falando assim e tal, né? As duas aí trabalhando juntas, acho que é isso, a gente vai construindo junto. Vai tentando fazer o cuidado paliativo, então, né, vai discutir questão de dose, de farmacologia, de manejo de poder MOX, de rotação, enfim, eu já entrei dentro uma vez eu fui discutir um caso dentro da cozinha do hospital, com a nutrição. Ninguém entendeu nada. Imagina, chegou um psiquiatra na cozinha. Os caras não entenderam nada. Mas eu vou. Falei, olha, a paciente é isso, ela tá de saco cheio, ela quer comer uns negócios que não... Sabe assim, a mulher queria comer uns bagels, uns negócios assim. Ou já fui falar com um fisioterapeuta para discutir. Então, assim, eu trabalho muito nesse... Sabe assim, vamos fazer o time rodar. Né? Chama a família, faça essa ancoragem. Se é para chamar pastor, a gente chama. E eu acho que, às vezes, é poder fazer a gestão do caso. Né, olhar para o caso como um todo, mapear esse sofrimento e fazer uma gestão contando com o time. O alinhamento tem que estar muito redondo. Isso faz toda a diferença. Ainda mais em casos graves, como diz a Susan Block, né, das comorbidades psiquiátricas, acho que é isso. Assim, até alguém, né, é fazer essa leitura conjunta, de fazer os diferenciais e cuidar. Né, acho que isso é cuidar. O que vocês estavam falando que fizeram é cuidar. Né, que sorte dela. Né, a despedida, né, que a gente tanto fala, a famosa despedida. Como que é despedir? Né, fala, olha, porque vai transferir ou porque acabou, ou porque você está tentando ajudar essa pessoa, né, a fazer as despedidas dela. Eu acho que, né, a gente costuma dizer assim, lá na terapia psicodinâmica breve, aprendi com a professora Eva, né, ela falou assim, a sessão mais difícil de uma terapia é a última. Né, a gente às vezes tem dificuldade de dar alta. Né, assim, o paciente poder ir, né, vai, tá tudo bem, a gente se abraça, a gente pode chorar junto, a gente pode se despedir, adoraria ficar com você aqui, mas... Né? É importante você também sentir que você pode, eu estou aqui, você vai. Acho que esse é um exercício difícil para a gente também. Mas é muito poderoso falar, né, o que aprendemos, olhar para um caso desse que marcou tanto vocês e resgatar o aprendizado que a gente teve. Isso ajuda a gente a fazer um crescimento pós-traumático, ajuda a gente a crescer o sentido existencial trabalhando na área, e não o inverso. Né? Acho que é muito legal ouvir essa experiência de vocês aí. É isso aí, time para frente, né? Organizar o time e continuar fazendo, que tá bonito. A Letícia levantou a mão e depois dela eu também queria fazer uma pergunta, assim. Então, para a gente não se estender demais, mas acho que se alguém mais quiser, levante agora o cálice até amanhã. Letícia, pode falar. Olá, boa noite a todos. Sou a Letícia, sou psicóloga clínica e especialista em psicologia hospitalar pelo HC. Hoje eu atuo na rede Lucy Montoro, na unidade
de Diadema, né, com reabilitação física e visual. E, na verdade, eu peço desculpas por não abrir a câmera, que eu estava tomando banho e ouvindo os colegas. Na verdade, eu quero comentar, assim, o quanto que essa discussão é rica, né? Eu, enquanto psicóloga, aí nas experiências que eu tive no ramo hospitalar, uma das maiores dificuldades que a gente tem é de trabalhar com equipe, né? Assim, principalmente internações, porque às vezes não é o seu Antônio, por exemplo, é o leito 20, né? Então, assim, eu gostaria de parabenizar as falas de vocês, porque fico imensamente feliz com esse olhar de dar espaço para o paciente, né, para a subjetividade do paciente, que é extremamente importante. Confesso que fiquei chocada com a informação que vocês não têm equipe de psicologia, o serviço de psicologia, mas acredito, e assim, fiquei chocada, mas acho muito bacana que outros profissionais que não sejam da psicologia tenham esse olhar, né? Por isso que eu quis comentar. Parabenizo novamente. Estou disponível para se precisarem de auxílio para montar uma proposta do serviço de psicologia. Eu gosto muito dessa área, principalmente de cuidados paliativos, que apesar de não estar na assistência hospitalar direta, né, na reabilitação a gente também trabalha muito com cuidados paliativos, né? E é isso. Muito obrigada por este momento. Obrigada, Letícia, pela sua fala, mas só para falar, a gente não tem psicólogos contratados, mas esse ano a gente estruturou uma parceria com o Instituto de Psicologia, e a gente tem agora um serviço, que essa foi uma ansiedade nossa de 2 anos, pelo menos, de uma batalha intensa, e imagino. saíram do hospital por conta disso. Muita gente do grupo acompanhou, mas hoje a gente está já um pouco melhor nesse sentido. Mas obrigada. Que ótimo, que ótimo. E outra coisa só que eu queria comentar é a importância também, né, do nosso processo terapêutico, porque são demandas que mexem muito com a gente e é importante esse olhar para o nosso cuidado também. Então, parabéns. Verdade. E aí hoje no almoço a palestra foi justamente sobre isso, Letícia. Não sei se teve a oportunidade de ver, mas foi muito interessante mesmo. Eu peguei só o finalzinho, que é bem no horário que eu entro no trabalho. Mas depois você consegue ver a gravação. Sim, com certeza. É imperdível. Depois. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, Henrique, depois para deixar a Ingrid falar e a gente finalizar, né? Para não passando bem aí o horário. Assim, em relação à ketamina, na sua prática, né? Você tem usado bastante? Quais foram os casos que você, assim, tem indicado mais, né? Porque parece que a medicação meio da moda hoje, né? Não sei, muita gente tem falado muito da ketamina, então uma pergunta aí da sua prática. Então, assim, retomando a Letícia, eu falo isso para todos os residentes quando eles entram no estágio comigo no HC. Primeiro dia eu falo, a terapia pessoal tá em dia, né? Porque eu acho que é muito importante, sem dúvida, isso, né? Ajuda muito a gente nesses manejos. Eu acho que não acho nem que é um privilégio, assim, acho que é uma coisa necessária até para quando a gente está pensando em trabalhar no nível de assistência que a gente faz. Eu falo brincando, mas é sério, né, que eu tenho 2 psiquiatras. Toda semana eu tenho 2 psiquiatras com quem eu falo, né, meu supervisor é psiquiatra, meu analista psiquiatra, toda semana, né, então assim, acho que eu digo que isso é uma parte que vem do trabalho. Com a ketamina, eu uso, sim, na minha prática clínica, menos em pacientes oncológicos ou em cuidado paliativo, mais em pacientes clínicos psiquiátricos, acho que por conta de eu trabalhar muito com pacientes graves, né, crônicos, enfim, né, com esse perfil que durante muito tempo o pessoal começou a associar, que trabalha com cuidado paliativo e a esse entendimento, então ele trabalha com paciente terminal em psiquiatria, enfim, é uma outra discussão, não vai caber aqui, mas eu acabo trabalhando com pacientes refratários, pacientes crônicos, e muitas vezes eu utilizo isso como um recurso, e tento sempre que possível calibrar isso com a intervenção psicoterapêutica, ou com a psicóloga que está fazendo, e um trabalho paralelo aqui comigo.
Então, acho que esse é um ponto, assim, né? Na oncologia e cuidado paliativo, já usei, né, alguns casos selecionados. Acho que tem que tomar alguns cuidados, né, com relação à estabilidade hemodinâmica. Você tem que ver muito bem o que você está buscando fazer. O protocolo hoje que a gente tem para tratamento na psiquiatria é para depressão refratária, né, 0,5 miligrama por quilo, infusão em 40 minutos. Protocolo follow the leader, né? A gente não tem muitos estudos aí variando essa dose, até tem, mas poucos. Tem vários relatos diferentes, Podemox, EV, intranasal, sublingual, enfim. Agora, eu acho que é um recurso muito válido. Em cuidado paliativo, especificamente, acho que uma indicação bacana dela é pensar em paciente com dor total com grande tolerância ao opioide. A ketamina, ela reduz a tolerância, ela aumenta a sensibilidade opioidérgica, então, de certa maneira, você consegue tentar usar isso para tentar desmamar um pouco o opioide, paciente com dose alta. E acho que eu adendo também de que o sofrimento existencial anda muito perto dessa história da dor total, né? Que é um outro balaião de gato que fica tudo junto, né? O diagnóstico diferencial entraria aqui também. Então, acho que, né, fazer essa ressalva. Mas a ketamina é uma droga, né, uma substância que eu acho que é válida. Não acho que é panaceia, acho que tudo que é moda eu evito. Assim, eu abro os dois olhos e falo, peraí, né? O que é moda? Quem está se beneficiando com isso? Qual que é o critério? Então, eu uso com ressalvas em poucos casos, né, em cuidado paliativo e oncologia, menos ainda do que na minha clínica psiquiátrica geral, mas os casos que eu utilizei foi muito bom, foi muito interessante a possibilidade, pensando sempre nessa comorbidade de dor, sensibilidade ou tolerância opioide, para manejo de depressão. Saiu um artigo agora, um artigo leigo na BBC, que eu fui um dos entrevistados junto com a Milena Reis, também paliativista do ICESP, fui do ICESP, agora ela está saiu de lá, mas é uma pessoa muito bacana e a gente falou um pouco sobre a ketamina, né? Eu falei da ketamina, mas, né, nesse contexto dos psicodélicos em final de vida, que eu acho que é isso, assim, tem muito cuidado, tem muito essa questão hemodinâmica, hipertensão intracraniana, tem que tomar muito cuidado quando você vai usar, porque tem efeito colateral, pode aumentar a náusea, enfim, tem uma série de fatores que não tornam uma coisa tão tranquila quanto parece, quanto o pessoal às vezes tenta fazer parecer. Tem muito aluno que fala, qual que é a dose? Eu falo, calma, dose, 0,5 miligrama quilo, quase vai assim, calma, é só isso que você falou, tem muita gente que já sai usando. E de novo, eu acho que quando você tem um time de psiquiatria, psicologia, uma saúde mental bem alinhado com uma equipe, é o que eu falei assim, os pacientes, né, você consegue fazer isso de outras maneiras, né? Mas enfim, acho que é isso, assim. Obrigada. E aí, para a gente ir para a última pergunta aí da noite, senão a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas temos que encerrar. A Ingrid, a doutora Ingrid, levantou a mão. Eu, na verdade, não é bem uma pergunta, assim, eu conheci o doutor Henrique pessoalmente, discuti alguns casos com ele, e acho que uma coisa importante que não dá para falar aqui, que é muita coisa, que é uma coisa muito complexa no cuidados paliativos envolvido com a psiquiatria, a questão da autonomia do paciente psiquiátrico, né? Que a gente discutia bastante essa questão quando a gente ia discutir os casos, e o doutor Henrique tem uma forma brilhante de explicar isso, etc e tal. Talvez isso seja uma outra palestra para o ano que vem. E a outra coisa que eu queria parabenizar também é a Nancy, porque assim, ela ajuda muito a gente no ambulatório, e apesar dela não ser psicóloga, ela já resolveu vários problemas existenciais no nosso ambulatório. Eu jamais vou esquecer, Nancy, do caso daquela paciente que você conhece bem do Rio de Janeiro, que a gente teve aquele problema gravíssimo de comunicação, e que recentemente eu liguei para a família, depois de todo o esforço que você fez, graças ao seu esforço, que ela conseguiu. O problema existencial dela é que ela queria uma segunda opinião de um oncologista. E a Nancy, com muito esforço, conseguiu isso. E a partir da hora que a Nancy conseguiu esse esforço, ela entrou em paz. O oncologista falou a mesma coisa que os outros. Agora ela voltou para o Rio de Janeiro, está no sítio. A gente estava até desconfiando de um abuso de opioide. Estava uma coisa bem complexa, assim. Ela tinha uma dor total importante. E quando a gente conseguiu entender qual era o sofrimento existencial dela, mudou bastante ela em si, assim. Agora ela está conseguindo vivenciar a finitude, acho que mais em paz. Parabéns, Nancy, pela sua ajuda sempre. Obrigada, viu? Obrigado, Ingrid. Puxa, que legal. É muito legal a gente reencontrar, né, assim, o pessoal que a gente vai caminhando e agradeço, né, assim, fico feliz de vê-la aqui também. Tem vários temas que eu acho que dá para a gente falar. Eu também sou entusiasta, então gosto de trocar, né, de conversar sobre essas coisas, vocês perceberam, né? Acho que, fica aí a dica para a gente poder discutir mais. Eu concordo com o ponto. Autonomia é um tema, liberdade é um tema, né? Ainda mais hoje em dia, né, gente? Essa coisa de liberdade para cá e para lá está em voga. O que é ser livre no mundo de hoje, né?
Seria uma discussão muito interessante. Mas, olha, Nancy, já vi que você... Uma coisa importante, porque lá no treinamento em Nova York, para essa modalidade de psicoterapia, não é exclusivo para psiquiatras, médicos ou psicólogos, é aberto a todas as pessoas da equipe, né? E eu acho que uma coisa também que me ocorreu aqui, quando eu ouço vocês falarem, né, Carlos e Nancy falando do caso, a Ingrid comentando, eu vejo isso acontecer em algumas equipes, em alguns lugares, eu vejo pessoas que estão fazendo cuidado paliativo de ponta, só não sabem o nome das coisas que estão fazendo, a nomenclatura técnica do governo, mas é um belíssimo cuidado paliativo. Assim como tem gente que fala que está fazendo cuidado paliativo, e, por favor, né? Assim, então, acho que, veja, talvez muito do que eu falei aqui são coisas que vocês já fazem, né? Acho que esse caso que a Nancy mencionou, nitidamente vocês foram fazendo todas as coisas que eu falei, vocês foram lembrando do caso. E aí eu volto para isso, assim, né? Lembrem da gente, assim, olhar para si no sentido de construir uma base de sentido existencial para a prática, para a vida, né? Aprender com o testemunho que a gente faz, exercitar as relações livres, as relações amorosas, o amor, as conexões interpessoais, lembrar que é isso, né? Autenticidade é uma palavra-chave quando a gente pensa em cuidado paliativo e principalmente sofrimento existencial. Se eu não estiver cuidando do meu, eu não vou chegar lá, vou falar, sabe aquela coisa inautêntica, o falso self, né? Não é, não rola, né? O paciente não vai comprar, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa de poder sentar ao lado, olho no olho, né? Alma com alma ali, e experimentar isso de uma maneira muito autêntica, um comprometimento verdadeiro ali com esse cuidado, porque, né, acho que quando a gente pensa na visão mais cósmica, né, o cuidar de um, né, você está cuidando de muita gente, né? Eu falo para o paciente, quando você cuida do filho, você está cuidando da mãe, você cuida da mãe, o filho fica feliz, né? Você cuida do pai. Então, quando você cuida da equipe, a equipe vai estar melhor. Então, vira e mexe, rolam umas indicações de shiatsu para os colegas, leva um bolinho, sabe aquelas coisas? A gente faz isso, né? A gente cuida uns dos outros, né? A gente faz isso. E quando você cuida de um profissional de saúde, você está indiretamente cuidando de dezenas, centenas de pessoas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui novamente, assim, acho que é uma oportunidade muito boa, assim, fiquei muito feliz de ver isso acontecendo no HU, assim, muito feliz mesmo, acho que vocês estão abrindo caminho, tem muita gente com vocês aí que vocês estão articulando, eu estou entre elas, o que eu puder ajudar, e contem comigo. Então, eu agradeço de novo o convite em nome da Nathalie, né, que me convidou, e vê-la também aí articulando com vocês, e vamos em frente. Nathalie, vou abrir para você falar umas palavras finais antes de eu dar o recadinho aí do fim da noite. Henrique, então, de novo, em nome do Núcleo Interprofissional de Cuidados Paliativos do HU, obrigada pela participação no nosso evento, uma honra te ouvir, ter você conosco. Sempre suas aulas mexem um tanto comigo, acho que mexeu um pouquinho em todo mundo, tanto que tivemos esse tempo de discussão aí, que foi muito válido. E obrigada pela participação de todos também. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Henrique, mais uma vez. E só reforçando que amanhã, às 7h30, continuamos a nossa programação, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bons sonhos e boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.